O marco temporal, para quem não está por dentro do Paranauê, é basicamente o seguinte, né? É uma tese que sustenta a ideia de que os povos indígenas, né, eles só possuem direito às terras nas quais eles estavam, que estavam ocupadas por eles, que seja com ou sem titulação, mas que estavam em cima da terra, na promulgação da Constituição em outubro de 1988, né? Por que é um grande empecilho, é isso que o Supremo está julgando? Porque basicamente é o seguinte: se o indígena não estava em cima da terra, por quê? Porque foi expulso, meu Deus do céu. A gente É isso. passou décadas, passou séculos expulsando indígena das suas áreas. E aí o que acontece? O pessoal está querendo as áreas de volta para poder desenvolver. Eles foram expulsos. Tem os Panará, tem um monte de gente, um monte de etnia que foi expulsa das suas terras por alguma razão, principalmente por um comportamento criminoso da ditadura militar, que fazia o quê? Que chegava para os produtores rurais, muitos deles de boa fé, inclusive, não estou querendo polarizar, muitos produtores rurais de boa fé chegaram e falaram, os caras chegaram e falaram assim: ocupa essa terra, mas tem que tirar os índios, tem que desmatar, tem que fazer tudo em cima. Por quê? Porque senão você tem que devolver. E aí o pessoal ia tal, ia fazendo, desmatando, ocupando, muitas vezes nem sabia que era território indígena, porque a ditadura já tinha tascado bomba, porrada dentro do olho, tudo para tirar o pessoal. O que acontece? Os indígenas querem isso de volta, querem mudar, querem garantir de que eles podem pleitear essas terras. Aí os ruralistas começam com o quê? Eles vão querer o Brasil de volta, eles vão querer o Brasil como era em 1500, eles vão tomar cidades, porque São Paulo pertenceu, era o Planalto de, vamos saber, São Paulo era São Paulo de Piratininga, né? Era um Planalto, havia indígenas, lembra? Partira, Cacique Tibiriçá, todo mundo aqui na região. Então vamos pegar o de volta São Paulo. É estupidez, ninguém está falando disso. Estamos falando de áreas em que você tem essa possibilidade, vai se analisar caso a caso. Áreas rurais, né? E que pode se analisar. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim, até porque, vamos ser sinceros, se você, o marco temporal não é o único problema. O Brasil é terrível com os povos indígenas e garantia de direitos dos povos indígenas. A justiça não vai dar essa colher de chá desse jeito. Mas o que acontece? Como está o Supremo para votar? E parênteses, outro parênteses, quando estava para votar durante o governo Bolsonaro, toda vez que estava para votar, vinham centenas de indígenas para Brasília, milhares de indígenas para Brasília, aí o Bolsonaro dava uma declaração do tipo, declaração golpista, do tipo que se o Supremo decidisse pelo marco temporal do pró-indígenas, ele ia fazer o quê? Não ia respeitar a Constituição. Isso é golpe. O golpe, gente, não se dá descendo uma linha de tanques de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, como em 64. Não se dá botando um cabo e um soldado para fechar o STF, como falou Eduardo Bolsonaro. Se dá quando os poderes param de respeitar as decisões dos outros poderes. Aí você tem um golpe, né? Então, o que ele estava falando era promover um golpe de Estado em cima da questão do marco temporal. Agora, os ruralistas, como o Supremo está para votar, o que os ruralistas fazem? Vamos acelerar a votação do PL 490 para que a gente legisle e o Supremo não legisle no lugar. É claro que o Supremo, mesmo assim, pode considerar, analisar a constitucionalidade, mas isso vai gerar mais fricção, mais briga entre o parlamento e o Supremo. E é isso, no final do dia, que o bolsonarismo quer. Os ruralistas querem a questão do marco temporal, ficam discutindo a questão das terras, mas a questão da extrema-direita é que é outra coisa. Ele quer ver o pau comer.